Oi, tudo bem? Aqui é o Isaías Divino e eu queria falar para você, eu queria transmitir para você uma notícia que eu acredito que é a maior de todas, algo que realmente muda a vida da pessoa por toda a eternidade. Eu queria falar sobre o Evangelho, as boas novas, a boa notícia de que Jesus pagou por todos os teus pecados. Nós de fala portuguesa, nós sabemos da história sobre Jesus que veio ao mundo, que morreu numa cruz, mas não basta você saber disso. A exemplo de, por exemplo, quando nós sabemos que fumar não faz bem para a saúde, mas quantas pessoas sabem que não faz bem, mas fumam? É a mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo princípio sobre o Evangelho. Não basta você saber que Jesus, em Israel, ele morreu numa cruz, mas você crê nessa notícia, você crê neste Evangelho. Você precisa colocar a sua confiança nessa notícia, saber que o Filho de Deus veio a este mundo não apenas para dar um bom exemplo, não apenas para fazer milagres, mas ele veio para salvar a tua alma, assim como ele salvou a minha. Quando eu tinha 12 anos de idade, um dia, atrás da minha casa, eu orei para Deus e falei: Deus, por favor, me salva. Não porque eu nasci numa igreja, não porque meus pais eram missionários, mas por causa do teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados e me salva. E é essa mesma atitude que deve ter em você também. Não apenas saber que Deus é bom, não apenas saber que o Filho dele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, não somente saber, mas colocar toda a sua confiança nisso e pedir para que ele te salve. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É como que a partir do momento que você coloca essa confiança no Senhor Jesus, é como se ele colocasse a sua alma nas mãos dele e segurasse ela, e Deus Pai viesse com a mão ainda por cima e segurasse, colocando toda a segurança, toda a certeza que a sua alma é salva da condenação do inferno. Porque a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos, separados, impedidos estão de receber o céu. E quando você pede perdão pelos teus pecados, Deus salva, então ele concede o milagre da salvação, e isso vai transformar a sua vida, vai trazer uma alegria que não tem como descrever. Aí você pode me perguntar: Isaías, mas e o que isso tem a ver com igreja? Então eu tenho que fazer parte de uma igreja? Eu diria que sim e não. Não no sentido de que você depende de uma igreja para a tua salvação. De jeito nenhum. A salvação, a boa notícia é que você depende apenas de Cristo, daquilo que Cristo fez por você. Agora, a igreja é um lugar onde nós vamos para nos encontrarmos com outras pessoas que fizeram essa mesma decisão. Então nós vamos lá para nos animar, falar sobre o que Cristo tem feito na nossa vida e juntar forças para poder levar essas boas novas a outras pessoas também. Então essa é a razão de ser a igreja, aquele salão, aquele local onde nós nos reunimos, é apenas para nos animar, nos estimular a levar essas boas novas a outros. E outro grande detalhe para finalizar é com respeito ao batismo. O batismo não é um anexo, um complemento à salvação. Eu gosto de pensar no batismo como uma festa da formatura. Jesus, ele fez todo o trabalho. Jesus, ele teve todo o esforço, todo o sacrifício. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é como se então nós vamos
proclamar, nós vamos falar para todo mundo que nós aceitamos aquela salvação, que nós somos donos, nós nos apropriamos daquela salvação, foi imputado, colocado em nós a salvação. Então na formatura nós vamos lá, nós recebemos aquele canudo, né? Tem toda aquela roupa, aquela berga, e nós estamos todos animados, mostrando para todo mundo que nós nos formamos, nós nos graduamos. Eu acredito, eu penso que o batismo é a mesma coisa. Você vai estar chamando pessoas que fazem parte da tua vida e deixando público para todo mundo que você morreu. Então por isso, né, a semelhança de então ser colocado debaixo da água, você morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida junto com Cristo Jesus. Isso não é um complemento para a salvação, mas é apenas uma comemoração, algo público a se falar a todos: olha, eu sou salvo, eu morri, fui sepultado com os meus pecados junto com Cristo e ressuscitei para uma nova vida. Então essa é a boa nova que eu quero te dar. Essa é a notícia que vai mudar a sua vida, como mudou a minha, mudou de diversas pessoas, e ela é gratuita. Você não precisa pagar nada por isso. Tudo foi pago, tudo foi feito por Cristo Jesus lá na cruz. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Esse é o Evangelho. Esse é a boa notícia, a boa nova. Você não precisa pagar pelos teus pecados, não ser condenado pelos teus pecados, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço e hoje está lá no céu. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe a sua vida, que essa decisão de se fazer, se você ainda não fez, seja hoje, imediatamente, essa decisão a se fazer. Aceite Jesus como teu Salvador, e Ele vai te salvar de uma vez por todas. Fique com Deus, um forte abraço. Oi, tudo bem? Aqui é o Isaías Divino. E eu queria falar para você, eu queria transmitir para você uma notícia que eu acredito que é a maior de todas, algo que realmente muda a vida da pessoa por toda a eternidade. Eu queria falar sobre o Evangelho, as boas novas, a boa notícia de que Jesus pagou por todos os teus pecados. Nós de fala portuguesa, nós sabemos da história sobre Jesus que veio ao mundo, que morreu numa cruz, mas não basta você saber disso. A exemplo de, por exemplo, quando nós sabemos que fumar não faz bem para a saúde, mas quantas pessoas sabem que não faz bem, mas fumam? É a mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo princípio sobre o Evangelho. Não basta você saber que Jesus em Israel, ele morreu numa cruz, mas você crê nessa notícia, você crê neste Evangelho, você precisa colocar a sua confiança nessa notícia, saber que o Filho de Deus veio a este mundo não apenas para dar um bom exemplo, não apenas para fazer milagres, mas ele veio para salvar a tua alma, assim como ele salvou a minha. Quando eu tinha 12 anos de idade, um dia, atrás da minha casa, eu orei para Deus e falei: Deus, por favor, me salva. Não porque eu nasci numa igreja, não porque meus pais eram missionários, mas por causa do teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados e me salva. E é essa mesma atitude que deve ter em você também. Não apenas saber que Deus é bom, não apenas saber que o Filho dele veio ao mundo, morreu pelos nossos nossos pecados, não somente saber, mas colocar toda a sua confiança nisso e pedir para que ele te salve. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É como que a partir do momento que você coloca essa confiança no Senhor Jesus, é como se ele colocasse a sua alma nas mãos dele e segurasse ela, e Deus Pai viesse com a mão ainda por cima e segurasse
segurança, colocando toda a segurança, toda a certeza que você, a sua alma é salva da condenação do inferno. Porque a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos, separados, impedidos estão de receber o céu. E quando você pede perdão pelos teus pecados, Deus salva, então Ele concede o milagre da salvação, e isso vai transformar a sua vida, vai trazer uma alegria que não tem como descrever. Aí você pode me perguntar: Isaías, mas e o que isso tem a ver com igreja? Então eu tenho que fazer parte de uma igreja? Eu diria que sim e não. Não no sentido de que você depende de uma igreja para a tua salvação. De jeito nenhum. A salvação, a boa notícia é que você depende apenas de Cristo, daquilo que Cristo fez por você. Agora, a igreja é um lugar onde nós vamos para nos encontrarmos com outras pessoas que fizeram essa mesma decisão. Então nós vamos lá para nos animar, falar sobre o que Cristo tem feito na nossa vida e juntar forças para poder levar essas boas novas a outras pessoas também. Então essa é a razão de ser uma igreja. A igreja, aquele salão, aquele local onde nós nos reunimos, é apenas para nos animar, nos estimular a levar essas boas novas aos outros. E um grande detalhe para finalizar é com respeito ao batismo. O batismo não é um anexo, um complemento à salvação. Eu gosto de pensar no batismo como uma festa da formatura. Jesus, ele é aquele que fez todo o trabalho. Jesus, ele teve todo o esforço, todo o sacrifício. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é como se então nós vamos proclamar, nós vamos falar para todo mundo que nós aceitamos aquela salvação, que nós somos donos, nós nos apropriamos daquela salvação, foi imputado, colocado em nós a salvação. Então na formatura nós vamos lá, nós recebemos aquele canudo, né? Tem toda aquela roupa, aquela beca, e nós estamos todos animados, mostrando para todo mundo que nós nos formamos, nós nos graduamos. Eu acredito, eu penso que o batismo é a mesma coisa. Você vai estar chamando pessoas que faz parte da tua vida e deixando público para todo mundo que você morreu. Então por isso, né, a semelhança de então ser colocado debaixo da água, você morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida junto com Cristo Jesus. Isso não é um complemento para a salvação, mas é apenas uma comemoração, algo público a se falar a todos: olha, eu sou salvo, eu morri, fui sepultado com os meus pecados junto com Cristo e ressuscitei para uma nova vida. Então essa é a boa nova que eu quero te dar. Essa é a notícia que vai mudar a sua vida, como mudou a minha, mudou de diversas pessoas, e ela é gratuita. Você não precisa pagar nada por isso. Tudo foi pago, tudo foi feito por Cristo Jesus lá na cruz. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Esse é o Evangelho. Esse é a boa notícia, a boa nova. Você não precisa pagar pelos teus pecados, não ser condenado pelos teus pecados, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço e hoje está lá no céu, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe a sua vida, que essa decisão de se fazer, se você ainda não fez, seja hoje, imediatamente, essa decisão a se fazer. Aceite Jesus como teu Salvador, e Ele vai te salvar de uma vez por todas. Fique com Deus, um forte abraço.